Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Vamos então para tentar responder a última pergunta dessa nossa série de mensagens. Estamos na quarta, finalizando este tema, batismo nas águas. E a pergunta é: quando e quem deve se batizar? Vamos lá? Bom, eu quero aqui tentar responder essas duas perguntas de uma vez só. Vamos tentar desenvolver um raciocínio que responda as duas de uma vez só, pois eu creio que uma está anexada à outra. Quando e quem? Por um bom tempo, muitas igrejas passaram a entender que o batismo, para ser realizado, era necessário que tivéssemos primeiramente uma classe, aonde nesta classe nós fôssemos explicar toda a importância do batismo, por que batizar, como batizar, qual a forma certa, qual a forma errada, todos os contextos teológicos, práticos e históricos do batismo. Bom, e eu não estou aqui dizendo que essas classes não seriam importantes ou necessárias. Elas são boas, não são de um todo ruins. Afinal de contas, se eu achasse falar sobre o tema batismo e explicar sobre o batismo algo ruim, eu mesmo não estaria gravando essa série de mensagens falando sobre isso. A grande questão é que, com essa ideia de criar uma classe, muitas vezes as nossas igrejas ficavam como? Esperando juntar uma quantidade suficiente de pessoas para que nós pudéssemos montar uma classe, ensiná-los sobre o batismo e só depois batizar. O que vejo como um dos grandes problemas é que, se nós gastarmos ou perdermos todo este tempo para criar uma classe, sem usar, talvez até mesmo da tecnologia como estamos usando aqui, para que você se informe sobre o assunto de uma forma mais rápida, mais prática, ao invés de passarmos 2, 3 meses em uma classe estudando sobre este tema, nós perdemos muito tempo. Muitos podem, neste meio tempo, desistir do batismo. Muitos candidatos podem dizer que não querem mais batizar. Ou, o que eu considero como mais grave, muitos passam a considerar que o batismo é algo necessário, mas não tão importante assim. Afinal de contas, se fosse realmente importante, seria urgente, seria feito com uma rapidez maior. Afinal de contas, nós valorizamos aquilo que nós tratamos com urgência. Concorda comigo? No entanto, nós temos que observar que a nossa base não pode ser simplesmente o que nós achamos, ou o que pensamos, ou a nossa opinião. Precisa ser a Bíblia. Então vamos entender o que a palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus fala sobre essa questão de quando e quem precisa se batizar. João Batista, por exemplo, ele batizava os que iam até ele, ouviam a sua mensagem, acreditavam nela, se arrependiam dos seus pecados e imediatamente eram batizados por João. Eles não iam para uma classe onde iriam passar algum tempo estudando sobre o batismo, não. Eles se arrependiam e eram batizados. Era isso o que acontecia. João nunca fez uma classe de batismo, nunca João ficou lá pregando e explicando teologicamente, principalmente porque esse era um ato, era uma questão nova para aquele povo. Se de fato houvesse a necessidade de compreender todos os aspectos do batismo, João teria que primeiro criar uma grande classe de batismo para explicar todos os detalhes. Mas não, João imediatamente batizava. Vamos ler o que está em Mateus capítulo 3, nós vamos ler os versículos 1 e 2 e depois vamos ler os 5 e 6. Diz assim, olha: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Aí damos um salto aqui para o versículo 5. Diz: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Você observa que o critério aqui era simplesmente eles receberem de bom grado a mensagem, crerem na mensagem, se arrependerem dos seus pecados e eram imediatamente batizados. Então, quando eu vou batizar? Daqui a quanto tempo? Depois de não sei quanto tempo de cristão, quando estiver firme na minha fé? Não, eu preciso crer. Se eu acredito, eu batizo. É o que o Senhor nos ensinou também quando descreveu Marcos, a gente até já citou esse texto.
Marcos 16, 15 e 16 diz: vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado, Jesus está estabelecendo aqui um critério. Qual o critério? Crer. Jesus não disse: quem crer, fizer a classe da igreja, explicando tudo sobre o batismo, aí for batizado será salvo. Não, Jesus diz: quem crer e for batizado. A base é você crer. Você precisa, de fato, crer, ter essa compreensão de que Jesus é o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados e que nós hoje só somos salvos por conta da sua graça e misericórdia. Então, é preciso crer. No outro caso, que também já usamos como exemplo nas outras ministrações, e eu digo mais uma vez, se você não assistiu às outras lições, assista a número 1, número 2 e a número 3. Você vai ter um panorama muito melhor de tudo que nós estamos falando. Nós usamos já o exemplo do diácono Felipe, que batizou o eunuco etíope. O eunuco, inclusive, chamou a responsabilidade de Felipe sobre se batizar. Ele: eu quero me batizar. Olha o que vai dizer aqui Atos capítulo 8, versículo 35 até o 37. Olha o que diz. Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, o eunuco que falou, quem queria ser batizado, ele disse o seguinte: olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? A resposta de Felipe para ele era: você não fez a classe de batismo ainda. Foi essa a resposta? Não. Olha qual que é a resposta no versículo 37. Disse Felipe: você pode ser batizado, você pode, se crer de todo coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. E assim, continuando o texto, o eunuco foi batizado. O critério é simplesmente nós crermos, e crer de todo o coração. Não estou aqui dizendo, irmãos, que não é importante ter uma data para o batismo. Aceitou Jesus, tem que batizar na mesma hora, tem que estar com a piscina pronta todo o tempo. Se fizer o apelo, tem que batizar. Não é isso que eu estou dizendo. O que estou dizendo é que nós não podemos ficar inventando regras, normas, porque isso é religião. Não é a vontade de Deus, não é anunciar as boas novas de Cristo. São regras que não têm de um todo, muitas vezes, maldade na execução, mas às vezes o princípio dela está distorcido do princípio da palavra de Deus. Portanto, quando eu devo ser batizado? A resposta da pergunta, quando devo ser batizado? Quando eu creio, quando eu acredito. Você acredita? Então está na hora de batizar. Agora, quem deve ser batizado? Quem é que pode se batizar? Quem fez a classe? Quem passou por A, B, C, D? Não. A Bíblia é clara. Quem crê de todo o coração. Se você crê de todo o coração, já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já deu esse passo, você precisa batizar. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Espero ter também respondido essa última pergunta e me despeço aqui de vocês desta série que nós criamos aqui do Pensando Alto, especial para falarmos sobre o batismo nas águas. Qualquer dúvida, entrem em contato, mandem perguntas depois nos comentários. Nós vamos ter todo o prazer de ajudar e responder você sobre mais detalhes. Que Deus te abençoe, um grande abraço, um beijo no coração. Fiquem ligados para as próximas séries, para as próximas mensagens do nosso Pensando Alto. Tchau, pessoal!